escolhido. Estas palavras, elas não encontraram você por acaso. Deus o trouxe aqui por uma razão divina. E você está sentindo isso, não está? Essa mudança em seu espírito, essa atração em direção a algo maior. Você não está perseguindo a riqueza como o mundo faz. Você está sendo posicionado para isso pelo céu. Mas deixe essa verdade se estabelecer profundamente. A riqueza que está entrando em sua vida não é aleatória. Ela está vinculada à sua tarefa. Não se trata de luxo, mas de legado. Não se trata de riquezas, mas de responsabilidade. Deus está se preparando para confiar em você com mais, porque Ele sabe que você tem sido fiel com pouco. Mas antes que este próximo lançamento chegue, você precisa de clareza. Você deve entender que tipo de riqueza está chegando, por que está chegando e como ela está conectada à sua missão divina. Vamos abrir isso em 7 capítulos poderosos e proféticos. Antes de mergulharmos nesta palavra profética, certifique-se de curtir, compartilhar e se inscrever, porque esta mensagem não é apenas conteúdo, é uma estratégia divina direto do céu, destinada aos escolhidos que estão sendo posicionados para a riqueza do reino. Se o seu espírito sente essa frequência, digite 77 nos comentários agora. Esse número não é aleatório, é um sinal sagrado para o Altíssimo e para o universo de que você está alinhado com sua designação, desperto para o seu propósito e pronto para receber a riqueza que já foi designada para o seu nome. Nem todo mundo vai terminar esta mensagem. Somente aqueles verdadeiramente escolhidos para a próxima dimensão de responsabilidade e provisão. Mas aqueles que o fizerem ganharão clareza sobre sua designação divina, ativarão o favor financeiro e desbloquearão a riqueza diretamente ligada ao seu propósito. Isso não é algo que você assiste uma vez e segue em frente. É uma palavra viva, repleta de verdade, instruções e chaves espirituais. Assista novamente quantas vezes seu espírito o guiar, porque a cada audição você captará algo mais profundo. Outra confirmação. Outra peça do seu projeto. Outro sinal de que sua riqueza está vindo por causa de sua obediência. Este é o seu momento de revelação. Vamos nos aprofundar. Capítulo 1. Não é apenas dinheiro, é missão escolhido. Ouça isso alto e claro. A riqueza que está entrando em sua vida não é aleatória. E não se trata de status. Não é para o ego nem para se exibir. É para o impacto. É para a atribuição. Deus não está apenas se preparando para aumentar sua conta bancária. Ele está se preparando para financiar sua missão divina. Os recursos que estão sendo liberados são estratégicos, intencionais e sagrados. Você não está sendo abençoado para se sentir importante. Você está recebendo recursos para cumprir algo importante. Você foi encarregado de algo sagrado, algo maior do que você. Uma visão, um chamado, uma responsabilidade do reino. E Deus agora está alinhando os recursos terrenos com sua designação celestial. Mas não é só para que você possa ter mais. É porque seu propósito exige mais. Mais alcance, mais ferramentas, mais influência, mais estrutura. E com isso vem a liberação de provisões sobrenaturais para suportar o peso do seu trabalho. Olhe para José. Ele não foi apenas elevado no Egito para sua própria sobrevivência. Sua promoção teve impacto geracional. Ele recebeu influência, autoridade e riqueza para que pudesse se tornar um preservador das nações. Sua prosperidade não era pessoal, foi profética. E é exatamente isso que está acontecendo com você. Deus não está chamando você para transbordar, para que você possa parecer abençoado. Ele está fazendo isso porque você é chamado para ser uma bênção. Esta é a economia do reino. Não está enraizada na ganância, está enraizada na graça. Não é motivada pela acumulação, é impulsionada pela atribuição. Você não é como o mundo. Você não persegue riqueza. Você anda alinhado e a riqueza o persegue. É por isso que essa riqueza não parecerá apenas uma bênção financeira. Parecerá uma provisão divina com um propósito específico. Essa riqueza não vem para construir uma marca. Está vindo para construir um legado. Não é por vaidade, é para visão.
Deus está dando a você o tipo de provisão que constrói comunidades, financia ministérios, apoia missões, cria oportunidades e sustenta gerações. O tipo de riqueza que sobrevive a você. O tipo de riqueza que cura linhagens. O tipo de riqueza que prova que Deus estava no centro o tempo todo. Mas entenda isso. Com esse tipo de riqueza vem o peso. Com a provisão vem o propósito. Você deve administrá-lo com mãos limpas e um coração focado. Não se trata de conforto, é sobre conexão. E Deus está confiando em você porque você provou que não vai deixar o dinheiro dominá-lo. Você tem sido fiel em temporadas de falta. E agora, Ele está pronto para liberar abundância porque sabe que seu coração está pronto para administrá-la. Este é o começo da mordomia divina. Deus não está apenas lhe entregando dinheiro. Ele está lhe entregando ferramentas. Ferramentas para executar a visão. Ferramentas para responder orações. Ferramentas para mudar a narrativa de sua linhagem. Ferramentas para construir algo que dure além dos aplausos. Então, quando o aumento vier, e ele virá, lembre-se disso. Não é apenas dinheiro, é missão, e você foi escolhido para realizá-la. Capítulo 2. A pobreza nunca foi sua porção. Escolhido, você já passou por temporadas em que parecia que tudo estava seco. Você experimentou noites em que suas orações foram encharcadas de lágrimas, não porque lhe faltou fé, mas porque lhe faltou provisão. Você teve que esticar centavos, fazer refeições do nada e aparecer sorrindo mesmo quando seu espírito estava quebrado. Mas que esta seja a sua confirmação. A pobreza nunca foi sua porção. Deus nunca o projetou para viver em carência, mas Ele permitiu que você passasse por ela para que pudesse desenvolver algo muito maior do que conforto: caráter. O deserto não foi enviado para arruiná-lo, foi enviado para refiná-lo. Você nunca estava sendo punido, você estava sendo preparado. A pobreza nunca foi o plano, mas fazia parte do processo. Deus permitiu que a falta revelasse sua lealdade. Ele permitiu que a luta revelasse sua força. Ele permitiu que você experimentasse a escassez, não para que você se estabelecesse lá, mas para aprender o que a abundância realmente significa. Porque a verdadeira riqueza não é apenas ter dinheiro, é saber carregá-lo sem se perder. No deserto, você aprendeu a ouvir a voz de Deus sem salário. Você aprendeu a fazer escolhas sábias quando nada parecia estável. Você aprendeu a confiar nele quando as contas venciam, as opções eram poucas e tudo o que você tinha era uma palavra. Esse tipo de fé não desaparece. Esse tipo de fé o qualifica para o que vem a seguir. Agora Deus pode confiar em você porque você aprendeu a se mover sem dinheiro. Ele agora pode liberá-lo sem medo de que você seja consumido por ele. A temporada de raspagem lhe ensinou estratégia. A temporada de não o suficiente construiu em você a disciplina para administrar mais do que o suficiente. Você foi treinado na escola da sobrevivência, não para ficar lá, mas para que você saiba como tirar os outros dela. A pobreza nunca foi feita para defini-lo, foi feita para equipá-lo. Deu-lhe compaixão, paciência, perspectiva. Você não julga os outros em seus lugares baixos porque você esteve lá. Você não toma as bênçãos como garantidas porque se lembra da dor da falta. E essa memória, em vez de se tornar uma fonte de amargura, tornou-se um poço de sabedoria. Você nunca foi chamado para apenas sobreviver. Você nasceu para sustentar os outros. Você é o único que Deus marcou para quebrar o ciclo. É por isso que atingiu sua vida com tanta força, porque termina com você. Luta geracional, trauma financeiro, mentalidade de escassez. Para aqui. E em seu lugar, Deus está plantando estratégia, criatividade, visão e riqueza que não apenas o abençoarão, mas transbordarão para aqueles conectados a você. É por isso que o deserto era necessário. Não era permanente, foi preparatório. Mas agora sua temporada de apenas o suficiente está mudando para mais do que suficiente. A provisão está chegando, e desta vez não trará tristeza com ele. Você não terá que se comprometer para recebê-lo. Você não terá que manipular para mantê-lo. Virá, por favor, obediência e tempo divino.
e virá com paz. Você está entrando em uma temporada em que não pagará apenas as contas. Você financiará visões. Você não vai apenas sobreviver ao mês. Você administrará a missão. E tudo será construído sobre a base do que você aprendeu na falta. Escolhido, a pobreza nunca foi sua porção. O propósito é, a provisão é, e eles já estão a caminho. Capítulo 3. Atribuição. Primeiro, depois acesso escolhido. Se você já se perguntou por que certas pessoas ganham riqueza, mas perdem a paz, ou por que outras perseguem o sucesso, mas ainda se sentem vazias, é porque buscaram o acesso sem entender a atribuição. O mundo ensina você a perseguir visibilidade, dinheiro e conexões primeiro, esperando que esse propósito de alguma forma o encontre ao longo do caminho. Mas a ordem de Deus é completamente diferente. Deus não abençoa a confusão, Ele abençoa a clareza. Ele não recompensa a ambição sem objetivo, Ele recompensa o alinhamento divino. A fórmula do reino é clara: atribuição primeiro, depois acesso. Propósito antes da plataforma, chamado antes das conexões, clareza antes da moeda. É por isso que tantas portas permaneceram fechadas em suas temporadas passadas. Não era porque você não era talentoso, foi porque você ainda não havia aproveitado sua verdadeira missão. Deus não está no negócio de financiar o ego, Ele financia a obediência. Quando você finalmente entrou em seu chamado, quando parou de se esconder, parou de se encolher, parou de correr, as coisas começaram a se mover. Isso não é coincidência, essa é a resposta divina. Sua tarefa é um imã. Atrai o que é necessário para completar a missão. Quando você anda com propósito, o favor o persegue. A provisão localiza você. As pessoas são atraídas por você não por causa do carisma, mas por causa do óleo em sua vida. Você não precisa manipular o acesso. Você não precisa forçar oportunidades. Você não precisa implorar por apoio. As portas certas se abrem quando a chamada certa é ativada. É por isso que algumas coisas não funcionaram antes, porque você estava pedindo a Deus para abençoar uma versão de você que não foi designada. Mas agora você encontrou sua pista. Agora você está no fluxo da graça, e nesse lugar a provisão é inevitável. É por isso que Deus continua pedindo que você mantenha o foco. Fique em sua pista divina. Não olhe para a esquerda ou para a direita. Não se distraia com caminhos secundários ou aplausos temporários. O inimigo adoraria oferecer atalhos que custam sua unção, mas você não foi chamado para impressionar. Você é chamado para impactar. E o impacto exige disciplina. O impacto exige paciência. O impacto leva a percorrer o longo caminho com Deus, até que Ele revele a plenitude de sua tarefa. Você não está apenas construindo um negócio. Você está construindo um ramo do reino. Você não está apenas lançando uma marca. Você está carregando um projeto. E toda vez que você anda em obediência, o céu libera um novo acesso. Você não precisa correr atrás do dinheiro quando já está segurando o projeto, os recursos, os investidores, as colaborações, o aumento. Tudo flui da tarefa. É por isso que você deve proteger seu chamado. Não dilua para curtidas. Não torça para se adequar às tendências. Não tente monetizá-lo prematuramente. O propósito é a sua moeda. E quando você estiver andando nele, não terá que perseguir a provisão. Ele reconhecerá o cheiro do destino e virá correndo. E lembre-se, a riqueza não é o objetivo, é o subproduto. É o que acontece quando você está alinhado, quando você está andando no ritmo do céu, quando você para de perseguir e começa a se tornar. Você não precisa de mais agitação, você precisa de mais clareza, porque o acesso não vem apenas do esforço, vem do alinhamento. Portanto, tome isso como confirmação. Sua atribuição é o que ativa seu acesso. Seu chamado é o que abre suas portas. E sua obediência é o que atrai o apoio total do céu. Escolhido, não se preocupe com os recursos. Concentre-se no motivo. Não entre em pânico com a falta. Concentre-se na pista.
porque no momento em que você priorizar sua atribuição divina, o acesso seguirá e será mais do que suficiente. Capítulo 4. Caráter acima do dinheiro. O caminho de Deus escolhido. Deixe isso se estabelecer profundamente em seu espírito. Deus nunca liberará em sua vida algo que competirá com ele por sua adoração. Isso inclui riqueza. Esta é a verdade que a maioria das pessoas evita, mas você precisa ouvi-la claramente. Deus reterá o que você ainda não está curado o suficiente para lidar. Ele está mais preocupado com seu caráter do que com seu fluxo de caixa. Ele está mais investido em sua alma do que em seu status, porque no reino, a prosperidade sem pureza é perigosa. Você tem pedido aumento, e o céu não disse não. Está dizendo ainda não. Por quê? Porque o nível de riqueza em que você está prestes a entrar requer uma base de maturidade, humildade e mordomia. Não é que você não seja digno, é que Deus é sábio. Ele te ama demais para abençoá-lo prematuramente. Há pessoas que ganharam riqueza sem sabedoria, e isso as esmagou. Eles perderam a paz, seus casamentos, seu senso de identidade. Eles tinham o dinheiro, mas nenhuma direção. Eles tinham a plataforma, mas nenhuma proteção. Deus não quer isso para você. Ele não quer apenas que você seja rico. Ele quer que você esteja enraizado. Ele quer que você prospere e ainda durma em paz à noite. Ele quer que você seja elevado, mas ainda humilde, com recursos, mas ainda reverente, abundante, mas ainda ungido. É por isso que sua temporada de espera foi preenchida com poda. Nem sempre fez sentido, mas tem produzido substância. Deus tem construído em você uma espinha forte, uma mente sã e um coração rendido. Ele está ensinando você a dizer não quando é tentador se comprometer. Ele está treinando você para continuar se movendo mesmo quando ninguém bate palmas. Ele está matando todo traço de orgulho, ganância, insegurança e medo do homem. Por quê? Porque a riqueza que ele está enviando deve cair em mãos que não a adoram. Ele não está preparando você para riquezas temporárias. Ele está preparando você para o impacto eterno. Você não vai se gabar da riqueza. Você não vai usá-lo para elevar seu ego. Você será proposital com isso. Você vai usá-lo para construir, abençoar, financiar movimentos do reino, pagar terras, alimentar famílias, criar espaços seguros para os quebrados. Você será o credor e não o mutuário, o distribuidor e não o mendigo. A resposta às orações que outras pessoas sussurraram em meio às lágrimas. E você fará isso com as mãos limpas e o coração limpo. É por isso que você teve que passar pelo fogo. O fogo purificou você. A rejeição lhe ensinou humildade. O atraso construiu seu discernimento. As dificuldades revelaram seus verdadeiros motivos, porque quando a riqueza chegar, e chegará, você estará pronto para lidar com ela com integridade. Deus não está apenas liberando riqueza, Ele está liberando a estrela da confiança. E essa confiança deve ser conquistada não pela perfeição, mas pelo processo. E você, escolhido, suportou o processo. Então, se você ainda está esperando, não desanime. Cada dia de atraso tem sido um dia de desenvolvimento. Cada temporada silenciosa tem sido a oficina do céu, moldando seu personagem para o que está por vir. E agora, você está entrando em uma temporada em que o dinheiro finalmente alcançará seu personagem, onde os recursos finalmente corresponderão à sua prontidão, onde Deus dirá: agora posso confiar neles, agora posso abençoá-los, agora posso enviar-lhes o que eles têm orado, porque isso não os mudará mais. Ele irá confirmá-los. Este é o caminho do reino. Caráter acima do dinheiro. Missão acima do dinheiro. E você está pronto para ambos. Capítulo 5. Suas mãos. São ungidas para construir. Escolhido. A riqueza não está vindo simplesmente para ficar em suas mãos. Está vindo porque suas mãos são ungidas para construir. Você não é apenas um receptor. Você é um criador, um construtor, um arquiteto divino chamado para criar ideias, estruturas, sistemas e soluções que refletem a mente de Deus.
É por isso que o inimigo lutou contra sua confiança por tanto tempo. Ele não estava apenas atrás de sua alegria, ele estava atrás de suas mãos, porque suas mãos são poderosas para a escuridão quando estão alinhadas com o céu. Toda vez que você duvidava do seu valor, toda vez que se sentia inadequado, toda vez que a síndrome do impostor tentava paralisá-lo, era uma guerra espiritual. O inimigo queria fazer você esquecer o que já está embutido em seu DNA, o manto para construir. Ele sabe que quando suas mãos e sua mente se alinham com a vontade de Deus, o movimento acontece, as correntes se quebram, os padrões geracionais terminam, a inovação nasce, as nações são impactadas. É por isso que ele queria que você se sentisse pequeno, porque você é chamado para criar algo grande. Mas agora Deus está restaurando sua confiança. Não o tipo enraizado no orgulho, mas o tipo ancorado no propósito. Você está entrando em uma época em que tudo o que suas mãos tocam quando submetidas a Deus começará a prosperar. Isso não é uma ilusão, é um desígnio divino. Deuteronômio 28:12 diz que Deus abençoará todo o trabalho de suas mãos. Isso significa que o que você constrói, o que você mordomia e o que você cria carrega o apoio do céu. Você não é chamado apenas para sobreviver de salário em salário. Você é chamado a construir legados. Deus está despertando o construtor em você, o líder, o visionário, o inovador. Você está sendo posicionado para construir plataformas, ministérios, empresas, organizações sem fins lucrativos, escolas, empresas de mídia, espaços de cura e iniciativas do reino que não apenas o abençoarão, mas transformarão os outros. É por isso que a riqueza está chegando, não para conforto, mas para construção. Mas não perca isso. O edifício deve ser guiado pelo Espírito Santo. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se o projeto não for divino, o fundamento desmoronará. É por isso que Deus não está apenas liberando riqueza, Ele está liberando sabedoria. Ele está lhe dando projetos do céu, insights, além de sua experiência e estratégia divina, que fará com que o que costumava levar anos agora leve meses. Isso é aceleração, e não se baseia apenas no esforço, é baseado na atribuição. Há algo que você deve criar nesta geração que ninguém antes de você poderia. Há uma visão que você carrega que vai abalar os sistemas e elevar as vozes. Você não está aqui apenas para consumir cultura. Você está aqui para redefini-lo. Você não deve servir apenas às mesas. Você está destinado a construí-los. É por isso que a guerra tem sido tão intensa, porque o que está vindo através de suas mãos vai sobreviver a você. Portanto, não encolha. Não duvide de sua capacidade. Não espere por um momento perfeito para começar. Deus não chama os qualificados. Ele qualifica o chamado. E Ele já o equipou com tudo o que você precisa para começar a construir. O céu está designando você para ser um solucionista em sua geração. Essa riqueza sendo liberada para você é combustível para a sua função. Não é aleatório. É com recursos. E à medida que você permanecer obediente, Deus continuará a soprar em seus planos, acelerar seu progresso e cercá-lo de parcerias divinas. Prepare-se, escolhido. É hora de construir. E as tuas mãos já foram ungidas para isso. Capítulo 6. As pessoas certas. Reconhecerão o óleo escolhido. Uma das maiores mentiras que o inimigo já sussurrou foi que você tinha que se esforçar, apressar, manipular ou forçar seu caminho para a visibilidade para ser abençoado. Mas deixe essa verdade se estabelecer profundamente em seu espírito. A riqueza que está ligada à sua designação não virá pelo seu esforço, virá através do reconhecimento divino. Você não terá que implorar por isso. Você não terá que perseguir as pessoas para obter apoio. Você não terá que se contorcer para ser visto. Deus está enviando pessoas que reconhecerão o óleo em sua vida sem que você tenha que provar isso. Há uma diferença entre promoção pelo homem e posicionamento por Deus. Quando o homem te promove, você deve a eles. Quando Deus o posiciona, você deve a Ele. Você não terá que fazer networking para chegar ao próximo nível. O céu já trabalhou em seu favor.
Os anjos já foram à frente para preparar corações, mentes e momentos. E aqueles que forem designados para ajudá-lo sentirão o peso de seu chamado e serão movidos a responder a ele. Você não precisa lutar por um lugar à mesa quando Deus está construindo o seu próprio. Pare de tentar forçar seu caminho para salas que não foram projetadas para a sua unção. Pare de buscar validação de pessoas que não conseguem discernir espiritualmente quem você é. Algumas mesas são muito pequenas para a sua visão. Alguns quartos são muito rasos para o seu olho. E isso não é arrogância, é alinhamento. Você não foi criado para se encaixar. Você foi escolhido para se destacar pelo propósito do reino. Você pode ter sido esquecido antes, mas isso era proteção divina. Você pode ter sido rejeitado, mas foi um redirecionamento. Deus escondeu você por um motivo, para que, quando a inauguração chegasse, apenas os corretos tivessem acesso. Essas portas ao lado não estão sendo abertas pela popularidade. Eles estão sendo abertos de propósito. O favor que está chegando é baseado em atribuições. E isso significa que as pessoas que vêm com ele estão alinhadas, equipadas e prontas para apoiar não apenas você, mas a missão que você está carregando. Deus está preparando parcerias estratégicas nos bastidores. Pessoas com influência, recursos e alcance, mas, mais importante, pessoas com discernimento. Eles não ficarão impressionados com a imagem. Eles serão movidos pela unção. Eles não serão influenciados pelo carisma. Eles serão bloqueados pelo seu chamado. Estes são conectores do reino. O tipo de pessoa que está orando por alguém como você, mesmo sem saber seu nome. Eles não estão vindo para pegar. Eles estão vindo para investir. Eles não querem atenção. Eles querem atribuição. E quando sua visão é clara, sua postura é humilde e seu coração está limpo, você atrairá o que o esforço nunca poderia. Porque o petróleo atrai o que a agitação não pode. É por isso que você teve que passar por um período de separação, para que, quando as pessoas certas chegassem, você estivesse pronto para receber, não para se apresentar, para não se contentar em ser visto. Você esperaria para ser chamado porque há uma diferença entre ser visível e ser validado por Deus. Você não precisa que todos o vejam. Você só precisa dos certos para reconhecer o que está em você e eles o farão. Deus designou pessoas que destrancarão o acesso, abrirão portões e abençoarão a visão. Não por obrigação, mas por revelação. Portanto, mantenha-se fiel, mantenha-se focado, continue construindo em silêncio, continue orando em segredo, continue aparecendo com integridade, porque em breve alguém vai olhar para o que você está fazendo e dizer: estávamos esperando por isso, como podemos apoiá-lo? Escolhido, as pessoas certas estão chegando, o apoio certo está chegando, a riqueza certa está chegando. E não é porque você o perseguiu, é porque o óleo pediu. Capítulo 7. Não é só para você, é por gerações escolhido. Você deve entender isso com clareza e humildade. A riqueza que está prestes a entrar em sua vida não é apenas para o seu conforto, é para o seu chamado. Não se trata apenas de elevação, é sobre legado. O que Deus está liberando em suas mãos não é apenas provisão, é sua visão geracional. Você não é apenas o beneficiário desta bênção. Você é a ponte que conecta sua linhagem a algo que nunca existiu antes. Você está sendo posicionado como um abridor de portões, um quebrador de ciclos, uma camada de fundação e um financiador do reino. Isso é maior do que seus sonhos pessoais. Trata-se de herança divina. É sobre o que seus filhos herdarão, não apenas em riqueza, mas em sabedoria, em fé, em liberdade. Trata-se de mudar linhagens inteiras da sobrevivência para a significância. O que o céu está liberando para você não é uma bênção isolada. É um pacto transgeracional. Você foi escolhido para quebrar maldições geracionais que mantiveram sua família unida por décadas. Pobreza, dívida, insegurança, medo, pensamento de escassez. Esses ciclos param com você. Os sacrifícios que você está fazendo agora, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, não são em vão.
Você está plantando sementes que alimentarão as nações literal e espiritualmente. As orações que você sussurra agora se tornarão a proteção e a prosperidade em que seus netos caminham sem nem mesmo saber o que você lutou. Deus não está abençoando você apenas para que você possa dizer que é abençoado. Ele está abençoando você porque você entende a responsabilidade. Você provou que seu coração pode lidar com a colheita. Você provou que seus motivos foram purificados. Você provou que seu foco está no propósito, não na popularidade. E é por isso que ele está confiando em você. Não apenas com renda, mas com impacto. Você não vai apenas comprar casas. Você construirá centros de cura. Você não vai apenas colecionar coisas. Você financiará visões. Você não vai apenas acumular riqueza. Você ativará destinos por meio de seus negócios, sua criatividade, sua generosidade, sua voz e, acima de tudo, sua obediência. Você se tornará um vaso através do qual as realidades do reino se tornarão visíveis na terra.